Olá, bem-vindos. Vamos hoje ver mais um conteúdo do TD Web Conference. Meu nome é Beatriz Sairaf, eu sou diretora de RH da Accenture do Brasil e vou compartilhar com vocês nossos programas de diversidade e inclusão aqui para o Brasil. Para nós, diversidade e inclusão está bastante relacionada à performance do negócio, né? Recentemente saiu, em 2015, uma pesquisa do Regroup do Brasil, feita com mais de 170 empresas brasileiras, de que empresas que têm programas de diversidade e inclusão apresentam mais de 17% de funcionários engajados e também um aumento de receita líquida de 17% e de crescimento de lucro operacional de 5% em 12 meses. Então, diversidade é um tema de negócio, né? Para nós aqui na Accenture, como parte da nossa visão, nós queremos ser a empresa cada vez mais inclusiva do mundo. Nós somos uma empresa de consultoria que está se posicionando cada vez mais no mundo digital e temos vários negócios, consultoria de estratégia, consultoria de gestão, management consulting, um negócio de operações onde nós operamos os processos para os nossos clientes, desenvolvemos plataformas e tecnologias e também fazemos isso de forma digital. Então, para nós, nós buscamos atender vários segmentos de clientes de diferentes portes e diferentes negócios. Então, a questão de diversidade, para nós, é bastante crítica e muito relacionada ao sucesso do nosso negócio. Então, falando um pouco sobre o nosso negócio, e nós recentemente, no último ano, ganhamos um prêmio de ser a empresa mais inclusiva do mundo pela Thomson Reuters. E eu vou compartilhar um pouco com vocês o que nós temos feito aqui no Brasil, na nossa agenda de diversidade e inclusão. Ela basicamente tem 4 pilares, né? Um pilar voltado para a questão de gênero, um pilar voltado para as questões LGBT, um pilar voltado para pessoas com deficiência e um pilar de cultura. Então, vamos lá, vamos começar hoje com a nossa agenda de gênero, que é a nossa agenda de mulheres, onde Accenture Women Are Key, o nosso programa Awake. Antes de falar das nossas práticas, eu queria trazer para vocês vários resultados de pesquisas que nós publicamos recentemente no mundo e que são a base de tudo aquilo que a gente faz, tá? A gente vai deixar as pesquisas também disponíveis para vocês. Nós tivemos uma pesquisa chamada Getting to Equal, em 2018, com mais de 22 mil profissionais em 130 países que participaram, onde nós vimos o seguinte, que em empresas cada vez mais inclusivas, as mulheres, 97% delas amam o seu trabalho. Em empresas mais inclusivas, 95% delas estão satisfeitas com a sua carreira, com a sua progressão de carreira. Mais de 98% delas aspiram a avançar para o próximo nível de carreira e se sentem mais motivadas em fazer parte da liderança. O que nós descobrimos nesse estudo com todos esses profissionais? Que existem 3 grandes grupos catalisadores de diversidade e inclusão. Um é a liderança comprometida. Então, ter de fato uma liderança comprometida e que seja sponsor do tema. O segundo, ter práticas inclusivas, tanto para homens e mulheres, no ambiente de trabalho. E o terceiro é ter um ambiente empoderador, um ambiente que favoreça a questão da inclusão. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Em termos de liderança, o principal pilar é de que a igualdade de gênero ela tem que ser uma prioridade estratégica para a liderança. Se for um tema operacional, se for um tema que não está na agenda da liderança, ele simplesmente não acontece. Tá? Então, para nós, a diversidade de gênero ela tem que ser uma prioridade. Essa pesquisa aponta que quanto mais compromissos e metas houver e forem compartilhados dentro e fora da organização, mais aumenta o comprometimento da própria liderança com o tema, e de que quanto mais a empresa comunica isso, mais forte se torna essa agenda dentro da organização. E empresas que apresentam líderes comprometidos, com metas e objetivos claros para serem atingidos, e também claramente comunicados, existem mais de 80% de chances de avanço de mulheres para a posição de liderança. Existem mais de 2,5 vezes chances de você poder acelerar a carreira quando existe pelo menos uma mulher no comitê executivo. E mais de 60% de chances de avançarem para cargos gerenciais, e não só as mulheres, os homens também acabam tendo mais chances de avanço. Ou seja, quando a diversidade é um tema prioritário, toda a organização se mobiliza e tanto mais chances para mulheres
quanto para homens avançarem na carreira. O segundo tema que aparece nessa pesquisa, que é bastante crítico na parte de avanço em diversidade e inclusão, são as práticas inclusivas, ou seja, a implementação de práticas para ambos os gêneros, não somente para mulheres ou práticas exclusivas para os homens, fazem com que avance a equidade, tá? Então, como exemplos, a empresa fomenta uma rede de mulheres e essa rede de mulheres, ela permite se conversar amplamente sobre o tema, e ela tem sponsors, tanto homens quanto mulheres. Os homens também são encorajados, não somente as mulheres, a tirarem a licença paternidade, e a empresa investe em melhorar suas práticas de forma geral para atrair talentos, reter talentos e promover talentos, não somente mulheres. Em empresas que têm uma rede de relacionamento e apoio, existe um avanço das mulheres na carreira, então, mais de 50% das mulheres com carreira acelerada participam dessas redes. Em relação às licenças, ainda a gente tem bastante espaço no Brasil, porque menos de 70% de mulheres hoje são encorajadas a tirar a licença maternidade estendida, e também os homens, mas que as empresas que valorizam e têm práticas de licença maternidade e paternidade acabam tendo um ambiente mais inclusivo e funcionários mais engajados, né? Hoje, ainda, menos de metade dos homens são encorajados a tirar a licença maternidade, e isso impacta diretamente no engajamento e na diversidade da organização. E o terceiro pilar é o ambiente empoderador, ou seja, que as organizações, elas precisam criar espaços e permitir que os seus profissionais possam ser autênticos e continuar se desenvolvendo e crescendo no ambiente de trabalho. Então, homens e mulheres apontam os seguintes fatores como os fatores mais relevantes para um ambiente de diversidade e inclusão e para o avanço na carreira. O primeiro deles é um ambiente onde exista bastante confiança e responsabilidade. O segundo é um ambiente onde exista liberdade para inovar e ser criativo. O terceiro é poder ser você mesmo, ou seja, um ambiente onde você pode ser autêntico e você pode se expressar da forma que você é. O quarto são oportunidades de treinamento e capacitação que são relevantes e que te trazem skills novos, que façam com que você se mantenha relevante, ou seja, não é qualquer tipo de treinamento e desenvolvimento, é aquilo que está relacionado aos skills do novo, aos skills mais ágeis, e um ambiente que ofereça flexibilidade no trabalho. Ou seja, quando a gente encontra empresas que têm uma liderança que apoia e patrocina a diversidade, com metas e objetivos claros. 2, práticas inclusivas, que são tanto para homens quanto para mulheres. E 3, um ambiente empoderador, onde você pode ser você mesmo, você tem liberdade para inovar, para propor, e também uma série de ferramentas e treinamentos que aumentam a sua capacitação. Essas são as empresas consideradas com fatores que aumentam a inclusão, portanto, o engajamento e também os resultados. O que nós fazemos na Accenture? Em relação às práticas, a gente tem bastante isso, desde a empresa global até aqui no mercado, bastante compromisso de todas as lideranças. Isso é um tema de comitê executivo, onde a gente acompanha periodicamente, e nós acompanhamos e trabalhamos com objetivos bastante específicos. O segundo é que nós fizemos um compromisso de sermos uma empresa de equidade de gênero em 2025 de 50-50. Hoje, no Brasil, nós fomos em 42% de mulheres, 30% de mulheres em posições executivas, e crescemos em mais de 10 posições de diretoria nos últimos 5 anos, sem aumentar as posições de diretoria. Práticas inclusivas. Nós investimos bastante em inovação e busca de melhores práticas, tanto para atração, quanto para retenção ou para promoção de talentos. Especificamente para as mulheres, nós fazemos várias feiras de recrutamento, Women Assessment Days, parcerias com ONGs para indicação de mulheres em processos seletivos. Nós temos uma rede de apoio tanto para homens e mulheres, para discussão e focos grupos de temas que são relevantes para talentos, e a gente incentiva tanto a licença maternidade quanto a licença paternidade, ambas as licenças estendidas. E com o ambiente empoderador, a gente acredita que esse, na verdade, é o grande estímulo, porque que serve para todos os profissionais e talentos.
a gente procura ter um ambiente bastante ético e bastante responsável, a gente tem programas e canal de ética que fomentam esse ambiente. Nós somos uma empresa que cada vez mais trabalha a questão de inovação, então nós temos hoje um centro de inovação em São Paulo, um centro de inovação em Recife, parcerias com mais de 100 startups no mercado, fazemos vários projetos relacionados à prática digital e trabalhamos a inovação nos nossos clientes e procuramos sempre oferecer ferramentas inovadoras no ambiente de trabalho e treinamentos que são treinamentos do novo, Design Thinking, Agile Methodology e por aí afora. Isso para poder manter os nossos profissionais sempre atualizados e capazes para atuarem numa nova frente. E a gente tem cada vez mais investido em manter o diálogo aberto, né? Um ambiente onde as pessoas podem ser elas mesmas e a gente fomenta, através de vários treinamentos e também da Semana da Diversidade, a discussão aberta dos temas que são mais relevantes para a nossa população. Temos políticas hoje de flexibilidade é um tema cada vez mais relevante para os profissionais, tanto para home office quanto horário flexível, e a possibilidade também de fazer vários trabalhos de uma forma virtual. E essa é uma agenda que cada vez mais precisa crescer. Então, em relação às mulheres, mas em relação aos profissionais, essas são as principais práticas que a gente oferece aqui na empresa de uma forma prática. A segunda agenda que eu queria compartilhar com vocês está relacionada à nossa agenda chamada Pride, que é a nossa agenda de patrocínio LGBT. Recentemente saiu um estudo do Instituto Ethos, agora em 2019, também apoiado pela revista Exame, o Guia Exame de Diversidade, de que nós temos muito espaço para avançar na agenda LGBT aqui no Brasil. Então, que dados esse estudo traz? De que 68% das empresas incentivam o diálogo com os empregados para evitar práticas contra LGBTs. Ou seja, nós temos avançado, mas ainda estamos em quase 70% e precisamos de muito mais. Né? Apenas 14% das empresas dispõem de práticas para contratação de travestis ou de pessoas trans e tem indicadores que acompanham a evolução desse grupo. E 3% das empresas foram condenadas judicialmente nos últimos 5 anos por questões de preconceito no ambiente de trabalho. Então, a agenda LGBT é uma agenda que cada vez mais precisa crescer nas nossas organizações e a gente trazer espaço para essas discussões. A gente acredita, aqui na Accenture, que uma cultura de igualdade, ela é uma cultura onde as pessoas podem ser autênticas, e é isso que a gente fomenta, né? Na nossa pesquisa, que também vai estar em todo mundo, onde foram entrevistados mais de 1.500 profissionais em 31 países da comunidade LGBT, o que se percebe é que em empresas menos inclusivas, em relação àqueles fatores que nós comentamos para as mulheres, liderança, práticas e também ambiente empoderador, os LGBTs estão 2 vezes mais propensos a sofrerem algum tipo de discriminação, assédio ou preconceito. E que 1 em cada 5 já foram solicitados para que mudassem a sua aparência. Ou seja, o caminho para as empresas poderem abraçar a agenda LGBT é um caminho de investir no patrocínio da liderança, investir em práticas inclusivas e investir na criação de um ambiente cada vez mais empoderador, né? Em empresas consideradas cada vez mais inclusivas, 3 vezes mais pessoas estão satisfeitas com a sua progressão de carreira versus empresas não inclusivas. 1,5 vezes a mais estão motivados a fazer parte da liderança sênior, ou seja, querem continuar crescendo na organização e veem espaço para isso, tá? 92% acreditam que a sua organização fez progresso para a construção de uma cultura de igualdade. E 83% dizem que trabalham em empresas que anunciaram metas para aumentar a diversidade. Ou seja, as empresas que investem nessas práticas mais inclusivas, em liderança e em ambiente, têm esses indicadores saudáveis em relação às práticas LGBT e à diversidade. Nós, na Accenture, temos cada vez mais reforçado essa agenda, nós criamos
após ouvir bastante os funcionários em focus groups, criamos um grupo de trabalho diverso, com pessoas de vários níveis, de vários negócios, liderado pelo próprio grupo LGBT, que discutiu quais são as prioridades de investimento para nós esse ano e nos próximos anos. Então, nós temos hoje um programa de apoio com aliados, mais de 2.000 aliados na organização, não somente a agenda LGBT, mas aliados que abraçam a causa de diversidade e inclusão e que são como fonte de apoio no local de trabalho, caso exista algum tema que precise ser tratado no dia a dia. Nós fazemos rodas de conversa, temos, como eu já mencionei, trabalhos de focus groups para entender quais são as prioridades e continuamos olhando essas frentes. Trabalhamos bastante no nosso posicionamento interno e no nosso posicionamento externo. No nosso posicionamento interno, campanhas de conscientização, trabalho disso no onboarding, newsletters específicas, e no nosso posicionamento externo, participação na parada LGBT e parceiros que estão relacionados a direitos humanos e direitos das causas LGBT. Temos também um projeto que está começando agora, que é o de unificação ou disponibilização de toaletes e banheiros sem identificação de gênero, para que possam ser utilizados pelo grupo. Então, sobre o nosso programa de pessoas com deficiência, é o nosso programa sem barreiras, porque nós acreditamos que o talento, ele é individual, e não existe uma questão de deficiência, existe uma questão de possibilidades, e damos oportunidades a desenvolvimento para todos os PCDs que estão na nossa organização. Nós assinamos, em 2013, um termo especial de apoio à contratação e à inclusão social, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social Reis, juntamente com outras empresas no mercado brasileiro, para fomentar a inclusão de PCDs no ambiente de trabalho. E segundo um estudo feito pela Accenture nos Estados Unidos, são 4 os fatores principais que são relevantes para avançar na agenda de PCDs. O primeiro é realmente buscar formas de empregabilidade, né? Então, garantir a representatividade mínima, fazer parcerias com ONGs, buscar formas de atrair no mercado de trabalho pessoas com deficiência e profissionais com deficiência. Acessibilidade, esse é um fator chave, porque não basta atrair, você precisa se adequar internamente para poder fazer com que as pessoas tenham ferramentas necessárias, o ambiente necessário, a infraestrutura necessária, a tecnologia necessária para poder desempenhar o seu trabalho, não só receber, mas para poder desempenhar o seu trabalho. Nós investimos muito nos últimos 3 anos na questão de infraestrutura, de tecnologias que permitem o acesso para deficientes visuais, para deficientes auditivos. Investimos bastante na questão da leitura braille em salas. Então, enfim, isso tem que ser parte do ambiente que quer, de fato, permitir que as pessoas possam desempenhar o seu melhor. A gente precisa assegurar que a gente possa ter uma cultura que engaje, então, entender o que é relevante para cada um, e poder oferecer programas de capacitação e de treinamento que sejam também tailor-made para esse grupo naquilo que for necessário, e encorajar processos de skilling e reskilling sempre que necessário. Nós vemos que no Brasil, não só em relação, nós temos uma carência importante de educação, e o nosso papel como organizações é também fortalecer a capacitação de todos os profissionais e facilitar esse acesso. Já falei um pouco das ações da Accenture, mas especialmente investimento em escritórios acessíveis. Nós temos uma crença de que todas as oportunidades, elas são iguais para todos os talentos, então o que manda realmente é a capacidade, é o talento, é a performance, é o histórico, é o potencial, e não se a pessoa é um deficiente físico ou visual, ou apresenta qualquer tipo de deficiência. Isso, para nós, muito menos relevante, está muito mais relacionado ao talento, né? Fico muito satisfeita de ver a cada ano e acompanhar a progressão no nosso grupo de PCDs. Então, hoje é um grupo que tem altos percentuais de promoção, tem menor turnover e um alto índice de engajamento com a companhia.
Por quê? Porque está num ambiente que permite que se desenvolva, cresça e floresça através do seu talento, né? Nós temos parcerias, a gente faz parcerias com organizações, e faz bastante fóruns também de conscientização dos próprios funcionários em como apoiar e e o nosso quarto grupo de investimento é a questão de cultura, ou seja, se nós só trabalharmos na questão de diversidade e não formos de fato inclusivos, que significa entender o outro e criar um ambiente onde o outro possa trazer o seu melhor, nada disso vai acontecer. Então, recentemente saiu um estudo super interessante que conecta a questão da igualdade de gêneros, a igualdade de tratamento, a autenticidade no trabalho, a questão da própria inclusão com inovação, ou seja, que cada vez mais fomentar uma cultura de igualdade, de novo, onde exista patrocínio da liderança, práticas inclusivas, um ambiente empoderador, onde as pessoas podem ser elas mesmas, elas tenham capacitação, flexibilidade, abertura para propor e trazer novas ideias, a possibilidade de inovar e trazer mudanças é 5 vezes maior do que em empresas que não têm práticas inclusivas ou ambiente empoderador. E como hoje as organizações não têm longevidade, se elas não puderem inovar, se transformar, está muito relacionado à questão da diversidade e inclusão, de fato, com a agenda de negócio, que permite a inovação. Então, o que é interessante que essa pesquisa aponta? Que as culturas mais igualitárias permitam com que a inovação floresça, e a mentalidade de inovação ela é 5 vezes maior do que uma empresa que tem algumas práticas inclusivas ou praticamente nenhuma prática inclusiva. Que os funcionários que trabalham em empresas mais inclusivas veem menos barreiras para inovar, ou seja, 57, quase 60% dos funcionários que trabalham em culturas mais inclusivas se sentem à vontade para propor e inovar e trazer mais ideias. 57% que dizem que nada me impede de inovar, eu trabalhando numa empresa, numa cultura mais inovadora, versus 1% nas empresas que são menos igualitárias, né? E, por fim, em culturas mais igualitárias e diversificadas, a mentalidade de inovação é quase 2 vezes maior do que em organizações de cultura típica. Quando comparado a culturas menos igualitárias, é quase 8 vezes maior. Que o principal fator que realmente influencia a cultura de igualdade é criar um ambiente empoderador, relacionado à abertura, relacionado à possibilidade de inovar, trazendo cada vez mais capacitação que seja relevante, flexibilidade para poder atuar numa agenda mais virtual, com home office, outras práticas de flexibilidade, e isso sim são os principais elementos presentes no ambiente empoderador, segundo as pesquisas que os nossos profissionais no mundo dizem. E hoje, na Accenture Brasil, nós somos em 14 mil profissionais, temos mais de 10 áreas de negócios, temos um grupo bastante diverso, 75% da nossa força de trabalho é millennial, temos mais de 20 imigrantes contratados, fomentando a nossa agenda de inovação, mais de 160 brasileiros no exterior e quase 200 estrangeiros também atuando aqui no Brasil. E, em função de todos esses trabalhos que nós fazemos em parceria com as lideranças, com todas as pessoas, essa não é uma agenda de RH, é uma agenda da organização, de todas as pessoas. Nós tivemos vários destaques e vários avanços nos últimos anos, com uma série de premiações, seja na agenda de gênero, para mulheres em posição de liderança, numa agenda de empoderamento, seja na agenda LGBT, seja na agenda relacionada aos PCDs, e também no nosso posicionamento como uma empresa inovadora, que cada vez mais fomenta a inovação dentro do seu negócio. E a minha mensagem final é de que as organizações, elas têm, sim, muita responsabilidade, né, de criar esse ambiente, de trabalhar o patrocínio das lideranças, de fomentar novas práticas, mas que a inclusão começa comigo. Basta uma decisão, basta uma ação, basta um comportamento de cada pessoa para fazer a diferença no dia a dia. Quem faz a inclusão somos nós.
Muito obrigada.